CD 25. Durante 9 anos, Blimunda procurou Baltazar. Conheceu todos os caminhos do pó e da lama, a branda areia, a pedra aguda, tantas vezes a geada rangente e assassina, 2 nevões de que só saiu viva porque ainda não queria morrer. Tisnou-se de sol como um ramo de árvore retirado do lume antes de lhe chegar a hora das cinzas. Arregou-se como um fruto estalado. Foi espantalho no meio de searas, aparição entre os moradores das vilas, susto nos pequenos lugares e nos casais perdidos. Onde chegava, perguntava se tinham visto por ali um homem com estes e estes sinais, a mão esquerda de menos, e alto como um soldado da guarda real, barba toda e grisalha, mas, se entretanto a rapou, é uma cara que não se esquece. Pelo menos não a esqueci eu. E tanto pode ter vindo pelas estradas de toda a gente, ou pelos carreiros que atravessam os campos, como pode ter caído dos ares num pássaro de ferro e vimes entrançados, com uma vela preta, bolas de âmbar amarelo e 2 esferas de metal baço que contêm o maior segredo do universo. Ainda que de tudo isto não restem mais que destroços, do homem e da ave, levem-me a eles, que só de lhes pôr as mãos em cima os reconhecerei, nem preciso olhar. Julgavam-na doida, mas, se ela se deixava ficar por ali uns tempos, viam-na tão sensata em todas as mais palavras e ações, que duvidavam da primeira suspeita de pouco siso. Por fim já era conhecida de terra em terra, a pontos de não raro a preceder o nome de voadora, por causa da estranha história que contava. Sentava-se às portas a conversar com as mulheres do lugar. Ouvia-lhes as lamentações, os ais, menos vezes as alegrias, por serem poucas, por as guardar quem as sentia, talvez porque nem sempre há a certeza de se sentir o que se guarda, é só para não ficar desprovido de tudo. Por onde passava ficava um fermento de desassossego. Os homens não reconheciam as suas mulheres, que subitamente se punham a olhar para eles com pena de que não tivessem desaparecido, para enfim poderem procurá-los. Mas esses mesmos homens perguntavam, já se foi? Com uma inexplicável tristeza no coração, e se lhes respondiam, ainda anda por aí, tornavam a sair com a esperança de a encontrar naquele bosque, na seara alta, banhando os pés no rio ou despindo-se atrás de um canavial. Tanto fazia, que do vulto só os olhos gozavam. Entre a mão e o fruto há um espigão de ferro. Felizmente ninguém mais teve de morrer. Nunca entrava em igreja se havia gente lá dentro, apenas para descansar sentada no chão ou apoiada a uma coluna. Entrei por um momento, vou-me já embora. Esta não é a minha casa. Os padres que ouviam falar dela mandavam-lhe recados para que viesse à confissão, curiosos de saber que mistérios se ocultavam naquela romeira e peregrina, que segredos se escondiam no rosto impenetrável, nos olhos parados, cujas pálpebras raramente batiam, e que, a certas horas e certa luz, pareciam lagos onde flutuavam sombras de nuvens, as sombras que dentro passavam, não as comuns do ar. A esses mandava dizer que fizera promessa de só se confessar quando se sentisse pecadora. Não poderia encontrar resposta que mais escandalizasse, se pecadores todos nós somos. Porém, não era raro que, falando sobre isto com outras mulheres, as deixasse pensativas. Afinal, que faltas são essas nossas, as tuas, as minhas, se nós somos mulheres verdadeiramente o Cordeiro que tirará o pecado do mundo? No dia em que isto for compreendido, vai ser preciso começar outra vez tudo. Mas nem sempre os acidentes da sua passagem foram deste teor. Aconteceu-lhe ser apedrejada, escarnecida, e, numa aldeia onde assim a maltrataram, fez depois um prodígio tal que pouco faltou para a tomarem por santa. Foi o caso que havia no lugar grande secura de água, por estarem exaustas as fontes e consumidos os poços. E Blimunda, após ter sido expulsa, percorreu os arredores usando o seu jejum e a sua vidência,
e, na noite seguinte, quando todos dormiam, entrou na aldeia e, posta no meio da praça, gritou que em tal sítio e a tal profundidade corria um veio de água pura, que a vi eu. Por isso lhe foi dado o nome de Olhos de Água, dos olhos que primeiro se banharam nela. Olhos que água gerassem, encontrou-os também, e tantos, se tendo dito que viera de Mafra, lhe perguntavam se conhecera lá um homem com este nome e esta figura. Era meu marido, era meu pai, era meu irmão, era meu filho, era meu noivo. Levaram-no forçado a trabalhar no convento por ordem de el-rei, e nunca mais o vi, não voltou mais. Terá morrido por lá? Ter-se-á perdido no caminho? Quem sabe? Ninguém me soube dar notícia dele. Ficou sem amparo a família, abandonada a terra. Ou então, levou-o o diabo, mas já cá tem outro homem. É bicho que nunca falta se a mulher lhe abre o covil. Não sei se me entendes. Passou por Mafra, soube de Inês Antônia que morrera Álvaro Diogo. De Baltazar nem de morte havia indício, quanto mais de vida. 9 anos procurou Blimunda. Começou por contar as estações, depois perdeu-lhes o sentido. Nos primeiros tempos calculava as léguas que andava por dia, 4, 5, às vezes 6. Mas depois confundiram-se-lhe os números. Não tardou que o espaço e o tempo deixassem de ter significado. Tudo se media em manhã, tarde, noite, chuva, soalheira, granizo, névoa e nevoeiro, caminho bom, caminho mau, encosta de subir, encosta de descer, planície, montanha, praia do mar, ribeira de rios e rostos, milhares e milhares de rostos, rostos sem número que os dissesse, quantas vezes mais os que em Mafra se tinham juntado. E, de entre os rostos, os das mulheres para as perguntas, os dos homens para ver se neles estava a resposta. E destes, nem os muito novos, nem os muito velhos, alguém de 45 anos, quando o deixamos além no monte junto, quando subiu aos ares, para sabermos a idade que vai tendo, basta acrescentar-lhe 1 ano de cada vez, por cada mês tantas rugas, por cada dia tantos cabelos brancos. Quantas vezes imaginou Blimunda que, estando sentada na praça de uma vila a pedir esmola, um homem se aproximaria e, em lugar de dinheiro ou pão, lhe estenderia um gancho de ferro, e ela meteria a mão ao alforge e de lá tiraria um espigão da mesma forja, sinal da sua constância e guarda. Assim te encontro, Blimunda, assim te encontro, Baltazar. Por onde foi que andaste em todos estes anos? Que casos e misérias te aconteceram? Diz-me primeiramente de ti, tu é que estiveste perdido. Vou te contar. E ficariam falando até ao fim do tempo. Milhares de léguas andou Blimunda, quase sempre descalça. A sola dos seus pés tornou-se espessa, fendida como uma cortiça. Portugal inteiro esteve debaixo destes passos. Algumas vezes atravessou a raia de Espanha porque não via no chão qualquer risco a separar a terra de lá da terra de cá. Só ouvia falar outra língua e voltava para trás. Em 2 anos foi das praias e das arribas do oceano à fronteira. Depois recomeçou a procurar por outros lugares, por outros caminhos. E andando e buscando, veio a descobrir como é pequeno este país onde nasceu. Já aqui estive, já aqui passei, e dava com rostos que reconhecia. Não se lembra de mim? Chamavam-me Voadora. Ah, bem me lembro. Então, achou o homem que procurava? O meu homem? Sim, esse. Não achei. Ai, pobrezinha. Ele não terá aparecido por aqui depois de eu ter passado? Não, não apareceu, nem nunca ouvi falar dele por estes arredores. Então cavou. Até um dia. Boa viagem. Se o encontrar. Encontrou-o. 6 vezes passara por Lisboa. Esta era a 7ª. Vinha do sul, dos lados de Pegões. Atravessou o rio quase noite na última barca que aproveitava a maré. Não comia há quase 24 horas. Trazia algum alimento no alforge, mas de cada vez que ia levá-lo à boca, parecia que sobre a sua mão outra mão se pousava, e uma voz lhe dizia:
não comas, que o tempo é chegado. Sob as águas escuras do rio via passar os peixes a grande profundidade, cardumes de cristal e prata, longos dorsos escamosos ou lisos. A luz interior das casas coava-se através das paredes, difusa como um farol no nevoeiro. Meteu-se pela Rua Nova dos Ferros, virou para a direita na igreja de Nossa Senhora da Oliveira em direção ao Rocio. Repetia um itinerário de há 28 anos. Caminhava no meio de fantasmas, de neblinas que eram gente. Entre os 1000 cheiros fétidos da cidade, a aragem noturna trouxe-lhe o da carne queimada. Havia multidão em São Domingos, archotes, fumo negro, fogueiras. Abriu caminho, chegou-se às filas da frente. Quem são? Perguntou a uma mulher que levava uma criança ao colo. De 3, sei eu. Aquele além e aquelas são pai e filha, que vieram por culpas de judaísmo. E o outro, o da ponta, é um que fazia comédias de Bonifrates e se chamava Antônio José da Silva. Dos mais não ouvi falar. São 11 os supliciados. A queima já vai adiantada, os rostos mal se distinguem. Naquele extremo, arde um homem a quem falta a mão esquerda. Talvez por ter a barba enegrecida, prodígio cosmético da fuligem, parece mais novo. E uma nuvem fechada está no centro do seu corpo. Então Blimunda disse, vem. Desprendeu-se a vontade de Baltazar 7 sóis, mas não subiu para as estrelas, se à terra pertencia e a Blimunda.